Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô, tá me ouvindo? Beleza. Rodrigo, seja bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês. O que foi, Rodrigo, que você fez Não, cara assim? você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Legal. Sejam todos bem-vindos em nome do Ecossistema Ânima. Bem-vindos ao nosso Comunicarte, que é o nosso primeiro evento nacional de comunicação e artes da Ânima. Muito legal vocês estarem aqui. E eu não podia estar mais feliz de começar o Comunicarte com o Rodrigo Nogueira. Lembrando, tá, que essa gravação, a gente está gravando o Comunicarte. Os links com as gravações das palestras vão depois ficar disponíveis no nosso site. E vocês vão poder participar com perguntas ao Rodrigo pelo chat, viu? Eu vou ficar aqui monitorando o chat, fazendo a curadoria, prestando atenção no que vocês estão colocando, e aí, ao final, eu faço as perguntas para o Rodrigo, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou ler aqui o Rodrigo. O Rodrigo Nogueira é roteirista de longa de animação para Disney. Rodrigo trabalhou como roteirista para o estúdio de animação Blue Sky e acaba de escrever um longa-metragem de animação para Disney Plus. No Brasil, o Rodrigo já escreveu mais de 20 peças teatrais, entre elas os musicais Chacrinha, ao lado do Pedro Bial, e Rock em Rio. Ele teve 3 indicações ao Prêmio Shell como melhor autor e 4 ao Prêmio APTR, o qual ganhou com o espetáculo Ponto de Fuga. Rodrigo foi também roteirista de 2 longas-metragens, SOS Mulheres ao Mar, 1 e 2, e colaborador de 2 novelas, Bela Feia e Balacobaco. E o Rodrigo está falando hoje diretamente de Nova York, e eu devo dizer a vocês, não vou evitar, que nós somos amigos de longa data, fomos estagiários juntos na Globo News numa outra vida. Rodrigo, seja bem-vindo à palavra. Obrigado. Foi nessa vida, Jaqueline, calma, foi nessa vida. Foi em outra vida que parece que faz muito tempo. Obrigado, gente. Eu fico morrendo de vergonha quando leio essas coisas, não vergonha só né, mas das coisas que eu fiz no passado, pelo amor de Deus. Olha só, mas não tem vergonha nenhuma. É o seguinte, eu moro aqui em Nova York, eu já dei esse toque, eu criei ele em inglês, né, e eu já dei ele em português algumas vezes, mas eu nunca dei ele para tanta gente assim. Então é a primeira vez que eu vou fazer isso. A primeira coisa que eu falo é que isso não é uma palestra, isso é uma conversa para as pessoas me interromperem com perguntas, que não é o caso, aqui realmente é uma palestra. Mas, realmente, como é muita gente, as respostas, as perguntas podem ficar para o final, mas caso alguma coisa vocês não entendam, pode escrever alguma coisa no chat que, se eu conseguir ler, eu respondo na hora, beleza? A primeira pergunta, Jaqueline, porque eu nunca usei o Teams, tá dando para ver? Tá dividindo? Vocês conseguem ver? Vendo perfeito. Maravilha. A gente consegue te ver e consegue ver o que você está projetando. Vamos lá, eu vou falar rapidamente para vocês como isso aconteceu, como esse toque veio. Eu fui contratado para Blue Sky Studios, que era um estúdio que era Fox Animação e virou Disney depois, para escrever Rio 3 na época. E eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha noção. Então eu me ferrei muito durante 2 anos para entender um pouco como os americanos escrevem histórias, né? Isso aqui está no conceito de filme de Hollywood, bem animação de 3 atos. Eu vou ilustrar com umas animações da Pixar, mas isso serve para contar qualquer história, porque aí eu peguei o meu lado, né, bem latino de emoções, e falei assim, como é que eu conto a história do ponto de vista do personagem? E eu uso muito o conceito de sombra do Carl Jung. Então, esse toque bem louco é isso, a mistura da estrutura da Pixar, que eu adaptei para mim mesmo, com o conceito de sombra do Jung. A primeira coisa, o nome desse toque, que é em inglês, porque o toque é em inglês, não é nenhum americanismo meu, é story sharing, que é um wordplay, uma brincadeira com storytelling, né? Que quando a gente conta história, o que eu falo, a gente está vendo uma coisa e relatando. E quando a gente divide uma história, a gente está pegando a história de dentro da gente. Isso não quer dizer que você vai contar a história exatamente como aconteceu com você. Pelo contrário, eu acho que eu particularmente, preciso de distanciamento. Mas o sentimento tem que ser esse. Então, vamos lá. Eu divido a minha forma de contar a história em 3. E esse toque é dividido em 3 coisas que eu acho que são fundamentais para você contar uma história que mova plateias e leitores. A primeira delas é personagem. Você não vai ver plot nessa lista, porque plot é a última coisa que vem. É a roupa que você vai colocar dentro dessa base da história, que é o personagem. A segunda, desculpa, é mudança,
Ou seja, para essa estrutura de história, que não é um anti-arco, que tem esperança, o personagem começa de um jeito e termina de outro. Existe uma outra estrutura desse cara aqui, por exemplo, o Toro Ferdinando, que eu trabalhei com o Carlos Saldanha, que criou, né, o Toro, que ele começa o filme querendo cheirar flor e não brigar, e termina o filme querendo cheirar flor e não brigar. Só que no final ele conseguiu convencer a Espanha de que a tourada é errado. Então, se o personagem não muda, ele muda o mundo, ela muda o mundo em volta. E a terceira, mais importante, cafona, é coração, que é o coração da sua história, que é exatamente aquilo que vem de você. Tá? O personagem e a mudança são todas estruturas, tudo inventado, mas o coração tem que ser seu. Para a gente poder ter uma base de história para eu contar tudo, né, para mostrar a estrutura, eu vou contar para vocês a minha história, que foi como eu criei essa forma de contar a história. Tudo que aconteceu aqui nessa história que eu vou contar rapidamente para vocês, aconteceu de verdade. Então, eu, Rodrigo, né, sempre fui essa criança na primeira comunhão, como tem o termo brasileiro que eu adoro, criança viada. Sempre fui isso. Sempre fui uma bichinha, sempre fui. Mas eu não sabia disso, né? E cresci numa família super conservadora, num país conservador nos anos 80. Então não tinha um dia da minha vida, quando eu lembro da minha infância, que eu não tenha escutado a palavra bicha ou viado. Ou porque alguém me chamava disso, ou porque eu falava isso para as pessoas. Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que eu acho que é muito boa, que é hurt people, né? Pessoas machucadas machucam os outros. Eu tive muito isso durante a minha infância. Eu cresci, então, completamente no armário, sem falar para meus pais quem eu era, né? Eu fui validado por um personagem que eu criei. Quando eu falei para minha mãe que eu era gay aos 28 anos de idade, ela falou assim, você não é gay, a sua tia Lourdes botou carta para mim, disse que esse dia ia chegar e para eu não me preocupar, e eu acreditei. Eu queria muito acreditar, na verdade, porque eu tinha tido uma vida muito difícil com meu pai militar. E isso, eu fui até os 35 anos levando essa vida, que foi quando eu escrevi o Rock in Rio musical, eu fui escritor do Rock in Rio musical, eu escrevi várias peças, Obituário Ideal, Play com a Maria Maia, que fez bastante sucesso. Eu era uma pessoa de muito sucesso, mas extremamente infeliz. Então, aos 35 anos, que é onde essa história de verdade começa, eu era esse cara que estava buscando sucesso, queria uma validação exterior enorme. Eu bebia pra caramba, usava muita droga, nenhum shame para quem usa droga ou bebe, mas quando você usa isso para não entrar em contato com uma dor sua é problemático, né? Mas eu era essa pessoa, era convidado para ser DJ em festas, mas era extremamente infeliz. Com 36 anos, eu fiz a minha primeira viagem para Nova York depois de muito tempo, que é essa viagem aí que eu estava sozinho e eu senti uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E eu atribuí essa liberdade às peças que eu tinha visto. Eu voltei para o Brasil falando assim, caraca, um dia eu tenho que morar em Nova York, porque é lá que vão me entender, é lá que o meu trabalho é entendido. E eu voltei para o Brasil com a certeza de que um dia eu ia morar na Broadway. E aí um espetáculo que eu ia dirigir foi adiado, e eu imediatamente voltei para Nova York e comecei a minha história. Eu aluguei um apartamento em frente a esse prédio, que é o prédio de Friends, e comecei a viver o sonho de Nova York, querendo chegar à Broadway. Antes de me mudar, eu tinha feito isso. O Rock in Rio musical que eu fiz no Brasil, o Medina pediu para eu fazer uma adaptação para o Rock in Rio Lisboa. Então, eu escrevi e dirigi um musical que eu apresentei para 50 mil pessoas todos os dias, abrindo palco para Bruce Springsteen, Maroon 5, Queen. E no último dia me chamaram no palco e eu tirei essa foto, né, com 50 mil pessoas, assim, na minha frente, aquela coisa. Então, quando eu estava aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma obsessão em mostrar para todos os diretores e para toda a classe o quanto eu era bem-sucedido e famoso e bom, porque eu queria essa aprovação deles, né? E eu andava com essa foto no meu celular, andava com foto do cenário de Chacrinha, querendo impressionar todo mundo, e todo mundo cagou na minha cabeça. Então, eu fui dessa plateia para essa plateia. Eu não tinha mais o que fazer. Tinha um amigo meu que eu tinha feito que dava aula de teatro musical para crianças no Bronx. E eu passei a fazer isso para ganhar um dinheiro. E eu comecei a entrar em contato com o teatro de novo, que foi quando eu me descobri queer. Foi quando, com uns 20 e poucos anos de idade, a primeira vez que eu pude mais ou menos me aproximar de quem eu era de verdade. E aí, por conta disso, porque eu estava afastado, um dia eu voltei para o Brasil e eu decidi falar para o meu pai que eu era gay, que eu sou uma pessoa queer. E meu pai não morreu, minha mãe falou isso, não conta para o seu pai porque ele vai ter um ataque do coração, né? E meu pai não teve um ataque do coração,
Isso foi uma libertação muito grande e me deu coragem para, aos 39 anos de idade, a história começou com 35, eu escrevi a minha primeira peça com personagem queer ao centro, né? Ou seja, eu passei a maior parte da minha vida escrevendo só personagens heterossexuais e nunca consegui me refletir no palco. E aí eu fiz essa peça chamada Real, que teve uma repercussão boa num teatrinho aqui de Nova York, e o Carlos Saldanha, que é o criador do Rio e da Era do Gelo, ele viu essa peça e aí ele me chamou para fazer uma experiência na Blue Sky de um contrato de 2 semanas. Bom, nesse contrato de 2 semanas eu consegui ser contratado da Blue Sky e aí estava tudo certo. Eu ganhei o trabalho, eu aí na sala do Carlos fazendo um brainstorm, eu assim, pô, resolveu minha vida, né? Eu vim pra cá mirando na Broadway e acertei em Hollywood, que a Blue Sky na época era aqui em Connecticut. Só que pouco depois, na verdade na semana que eu fui contratado pra Blue Sky, o meu pai morreu. E isso me jogou de volta num lugar muito grande, porque como eu não teria mais esse amor do meu pai, eu voltei a buscar essa tentativa desenfreada de validação externa, né? Então, eu na Blue Sky comecei a desenvolver uma ansiedade enorme, porque, cara, tipo assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu tinha acabado de entrar, um brasileiro que falava inglês, mas nunca tinha escrito nada assim em inglês, a não ser as 2 peças. E tinha a mulher que escreveu Mulan, escrevendo um outro projeto ali comigo. E eu falei assim, caraca, que desesperado, né? Precisava mais do que nunca provar que eu era capaz. Então eu me lembro que eu ia para as reuniões com o celular debaixo da mesa, porque se alguém falasse alguma coisa que eu não entendia ou que eu não conhecia, eu procurava rapidinho, porque eu tinha vergonha basicamente de ser latino, né? De ser essa pessoa que não era americana. E isso foi me causando uma ansiedade muito grande. E eu parei de beber, e eu parei de usar droga, e juntando com essas mudanças todas, eu comecei a entrar numa depressão. Eu me lembro que toda vez que eu ia fazer um pitch para o presidente do estúdio, eu me trancava no banheiro para chorar, e eu comecei a chegar num lugar que eu não sabia mais para onde ir. Eu já tinha parado de beber, eu já tinha amigos, estava tentando fazer tudo de bom, né, na minha vida. E teve um dia que eu cheguei para minha terapeuta e eu falei para ela assim, olha, porque aqui nos Estados Unidos, se você fala qualquer coisa que você pode fazer mal para si mesmo, eles podem ter uma intervenção. Então eu falei para minha terapeuta o seguinte, falei assim, olha só, fica tranquila que eu não vou me machucar, eu não vou criar nenhum mal contra mim, mas eu não gosto de viver a minha vida. Eu não gosto de ser quem eu sou. Eu não gosto, eu não consigo, não quero mais acordar todos os dias para ser eu. Foi muito difícil, foi o pior momento da minha vida. Eu realmente não sabia para onde ir, eu tinha perdido completamente a esperança de ter uma vida saudável e feliz. E eu comecei a tomar remédio para antidepressão, mas para antidepressivo, né, remédio para depressão, mas aquilo não ia embora. Aí teve um dia que eu estava indo para ver um filme com um amigo meu, e eu saí do metrô aí na 66. E eu vi um cara, eu não sei se vocês têm essa noção, mas aqui nos Estados Unidos tem uma palavra que a gente nem fala, que chama N-word, que é um xingamento contra pessoas pretas. E eu vi um cara saindo do metrô e gritando essa palavra para um preto. E o metrô saiu, ficou só eu e o cara na estação, mais outras pessoas, e aquilo me deixou muito com injustiça, aquilo me deixou muito mexido. E aí eu fui confrontar ele, eu falei, you racist piece of shit. E aí ele começou a gritar comigo, gritar coisas mais racistas contra o homem e me chamou, falou, everything's gonna be over for all of you, vai tudo acabar pra vocês, and for you too, you fucking faggot. Seu viado, sua bicha de merda. O que eu tinha ouvido a minha infância inteira. E aí eu cuspi na cara dele. E saí correndo por essa rua que vocês estão vendo. Agora eu tô rindo que foi muito engraçado, tava louco, né? Porque no Brasil é crime hediondo e isso aqui não é, né? E aí eu fui gritando pelas ruas do Upper West Side, aquele homem é um racista, chamem a polícia. O cara chamou, eu corria dele, a ponto dele não me pegar, mas também de eu poder levar ele para a polícia, na minha cabeça, né? E aí, enfim, esse cara pegou um táxi, tentou ir atrás de mim, ele falou, depois veio uma outra pessoa preta correndo na minha direção, falou, devolve a carteira do homem. Ele falou para um cara, uma outra pessoa que tinha roubado a carteira dele. Foi uma experiência horrível. E aquilo me deixou doente, de verdade. Eu fiquei doente no dia seguinte, vomitando, sem voz. E a minha terapeuta chegou e me falou uma coisa, olha, esse homem não pode tirar a sua queerness de você.
E aí, naquela noite eu estava tomando um banho, pensando sobre aquilo, e eu comecei a pensar na minha infância, de quando eu tinha 12, 13 anos, que eu era apaixonado por uma menina chamada Michelle, e no meu aniversário que eu ia beijar a Michelle, parecia cena de filme, né? Aliás, tudo que eu tô contando parece um filme, mas é verdade. Que eu ia beijar a Michelle, e no momento que eu ia beijar ela, isso aconteceu, meu pai chegou, acendeu a luz, e a partir daquele momento, eu virei bicha. Assim, eu virei bicha, eu virei gay. Que história é essa? Eu nasci gay. E aí eu comecei a ter várias memórias de eu criança, brincando com a camisola da minha mãe. Não por nenhum motivo, só porque eu gostava das cores dela, da textura e das cores pastéis. Aí eu saio do meu banheiro e tem uma foto aqui que vocês veem no meu apartamento, mas como eu tô no meu apartamento eu posso mostrar para vocês. O meu apartamento, ele é tipo o mundo pastel. Inclusive, essas foram as primeiras obras de arte que eu comprei para esse apartamento quando eu me mudei para cá, que são exatamente o que me lembram as camisolas da minha mãe. E aí eu percebi que eu estava contando para mim essa mentira de que meu pai tinha me feito gay e que eu sempre fui. Não porque eu tinha atração por homem, porque a criança queer eu acho que não tem atração ainda, não tem sexualidade. Mas eu sempre fui uma criança queer, uma criança fora da norma. Simplesmente porque eu gostava das cores pastéis da camisola da minha mãe. Tanto que eu reproduzi elas nesse meu apartamento. E aquilo me deu. E a ironia é que eu tenho a foto do meu pai e da minha mãe aqui, e eles estão em cores pastéis também. E aí, a partir disso, eu consegui uma libertação muito grande na minha vida. Eu escrevi uma história chamada Super Kind, que é a história de uma criança queer e o pai dele brasileiro. E eu fiz um pitch incrível para todos os estúdios de Hollywood. Fiz para Sony, para DreamWorks, para Illumination, para Laika. E todos eles disseram não. Porque para o mercado americano, uma produção de 150 milhões de dólares não interessa falar isso. Mas isso, ao contrário, só me deixou mais feliz e mais certo, porque a partir daquele momento, eu não precisava mais da validação externa para ter a minha história. Eu mesmo era dono da minha história, só estava feliz em poder contar ela e com que ela existisse no mundo do jeito que ela era. Então, eu não virei uma pessoa, comecei essa história, né? Vamos recapitular. Tem personagem, que sou eu, a mudança, que eu comecei essa história como uma pessoa totalmente no armário, que bebia, usava droga e não tinha relação nenhuma com família, e virei o oposto disso, né? Hoje eu sou uma pessoa sóbria, ou como os americanos falam, Californian sober, uso cannabis, droga. Mudei muito, e essa história tem coração, porque aconteceu comigo. Agora, como é que a gente conta uma história? Vamos começar por coração, né? Que é a principal coisa. Que tenha coração, mas que não aconteceu com você. Você sabe já ouviram essa frase, né? Escreva sobre o que você sabe. Mentira. Babaquice. Se eu quiser escrever sobre o espaço sideral, eu não sei nada, eu vou no Google e eu vejo. Se eu quiser escrever uma história no mundo da fantasia, eu não sei nada, eu escrevo. Mas você tem que escrever sobre o que você sente. Os sentimentos que vão estar naquela história, que vão nortear o personagem, qualquer personagem, de qualquer história, você tem que ter. Como é que você deixa esse sentimento tangível a partir do tema? Se eu perguntasse para vocês, essa é a hora que eu pergunto, né? Mas se vocês quiserem escrever no chat, podem escrever assim. Se eu perguntasse para vocês, assim, qual é o tema dessa história, né? Qual o tema dessa história que eu acabei de contar para vocês? Aí, o que eu ouço muito, a Laika disse não, Michelle, ela falou não, mas a Laika falou não, mas quase queria, tá? Quase conseguiu. O tema da história é que muitas pessoas podem falar assim, autoconhecimento, encontrar alegria no caos, aceitação, sim, esses temas todos, descobertas, todos são temas, superação, mas o tema da forma como eu aprendi e como a Pixar faz, o tema cadê, gente? Vira o slide aqui. O tema é uma frase clara e direta que reflita o resultado de uma mudança que você tenha vivido. Então, o tema da minha história é: a sua queerness é o seu maior poder. Ele tem que ser uma frase escrita da ordem direta, porque ela tem que ter um oposto claro, que é o antitema, né? É a tese e a antítese. E qual é o antitema dessa história? O antitema, primeiro, é o direto oposto do tema, que reflete a sua crença antes dessa mudança, que foi como eu comecei a minha história. A sua queerness é a sua maior fraqueza, tá? Então,
O que é o tema e o antitema da história? É simplesmente onde seu personagem começa no antitema. Eu comecei achando que a minha queerness era a minha maior fraqueza. E eu vou pro tema. A minha queerness é meu maior poder. Como é que a gente... Diretrizes para você colocar essa mudança que você viveu numa frase que tem efeito, que vai tornar a sua história muito, muito, muito poderosa. O tema, geralmente, é a nova ideia. E o antitema é a norma social. Por que isso é importante? Porque a sua história, se você fizer ela direito, ela vai mudar a ideia de todo mundo que está na sua plateia, ou de todo mundo que vai ler a sua história, ou de todo mundo que vai ouvir quando você está contando. Então, as pessoas vão começar na norma social, aceitando aquilo, e vão terminar com a sua nova ideia. Você vai promover uma mudança no seu ouvinte, no seu leitor, na sua plateia. Então, a sua queerness, o seu maior poder, é uma ideia, porque a nossa sociedade essa é a sua maior fraqueza. Vou dar 3 exemplos de temas polêmicos, de novas ideias, que fizeram muito sucesso. Temos que nos desapegar de quem a gente ama. Esse é o tema, é onde o personagem chega. Porque o antitema é a norma social. A gente tem que apegar quem a gente ama. A gente tem que amar, a gente tem que segurar. Quem sabe qual é o tema disso aqui? Alguém chuta? De uma animação que fez muito sucesso. Alguém tem alguma ideia? Não? Isso aqui é de... Toy Story, não, vai chegar. Isso é de Procurando Nemo. Nós temos que nos desapegar de quem a gente ama, que também eu acho que alguém falou Up, que é bem o tema de Up. Mas o Procurando Nemo é esse. Temos que nos desapegar de quem a gente ama, porque ele ama o Nemo, o Marlin. E ele fica segurando ele. Em inglês é set them free. Ele, na verdade, ele tem que deixar o Marlin, e se vocês lembrarem, ele começa não querendo deixar o Nemo ir para a escola, o Marlin, e termina falando, vai, Nemo, vai salvar a Dory naquela rede de pescador que tu nunca viu na vida e arriscar sua vida. Então, um puta arco. Outro tema polêmico. Esse aqui é mais fácil de descobrir. Ficar triste é tão bom quanto ficar feliz. Abre o Instagram que a gente vê que todo mundo vai contra isso, né? Todo mundo quer ficar feliz o tempo inteiro. Exatamente, divertidamente. Esse tema é tão perfeito, cara, é tão bom, porque esse aqui, ele nem se enquadra muito no toque, porque você não tem que criar um personagem com trauma, porque ela é a felicidade. E o terceiro tema, devemos sempre colocar a comunidade à frente de nós mesmos. Esse é o Toy Story. Porque, se vocês perceberem, ele sempre quer ser o líder, né? E, na verdade, ele tem que entender que tem muito mais a ver com a amizade. Olha o neologismo seu. Eu faço neologismo pra caramba. Eu nem sei qual foi o neologismo, mas eu faço muito. Adoro fazer neologismo. Outro dia eu inventei um neologismo... Bom, não vou tergiversar. Voltando aqui. Então, esses são 3 exemplos de temas que fizeram muito sucesso e são temas polêmicos, né? Porque eles são a nova ideia. E porque o antitema é a regra social. Então, a regra social, a gente tem que segurar quem a gente ama, ficar feliz é muito melhor que ficar triste, e a gente tem que se colocar na frente da comunidade. Agora que a gente falou de tema, vamos falar de personagem, que é a segunda coisa, que é quando eu abordo uma história. Personagens são sempre 3 perguntas que eu faço. Quem é ela? Qual o problema dela? E por que ela é assim? Muito simples, muito direto. Na minha história, que aconteceu comigo? Quem é o personagem? Rodrigo, 35, eu tenho 43, mas eu comecei com 35, homem latino roteirista. Qual o problema do Rodrigo? Busca ser famoso a qualquer custo. Era isso, eu queria fama. Mas por que eu era um escroto? Porque eu queria ser rico? Não. Porque foi rejeitado pela sua família por ser queer. É muito simples. Como eu fui rejeitado da minha vida inteira e não tive a aprovação dos meus pais, eu busquei essa aprovação querendo ser famoso. É só isso. Esse é um personagem que você vai tratar para começar no antitema e terminar no tema. Vamos lá. Ih, caramba, cadê o outro exemplo? E eu apaguei. Mas tem uns exemplos de personagens que eu vou dar aqui. Eu apaguei sem querer. Eu vou falar para vocês. No Nemo, qual é o personagem do Procurando Nemo? O Marlin. O Marlin... não. Desculpa, esquece. Não apaguei, não. É isso mesmo. Falei que eu ia ficar confuso porque eu mexi no toque. Agora a gente une tema a personagem. Para unir tema a personagem, é uma coisa bem da Pixar, que é o que a personagem quer e o que a personagem precisa. O que a personagem quer é o problema que vem do trauma. O meu problema era ser famoso. Por que eu quero ser famoso? Porque eu nunca fui amado. O que ela precisa? O aprendizado do tema para parar de sofrer.
minha queerness é o meu maior poder. Porque quando eu aprendo isso, eu não preciso mais ser famoso para buscar validação, porque eu encontro a validação em mim. Tá claro? Se não tá, agora sim vem os exemplos. Querer e precisar. Rodrigo é um roteirista de 35 anos que quer ser famoso, problema que vem do trauma, porque nunca foi amado, mas precisa mostrar para o mundo o seu verdadeiro. Acabou. Em uma frase você tem o personagem do seu filme que você vai desenvolver, ou da sua história, ou do que quer que seja. Próximo. Marlin é um pai peixe, um peixe pai que quer controlar o filho, porque perdeu a família toda, né? A gente viu isso, a Disney faz isso super bem, coloca logo de cara, mas precisa deixá-lo ser livre. Terceiro, a Joy é uma emoção que quer que Riley fique o tempo todo feliz, mas precisa permitir que ela fique triste. Agora, por que isso aqui é importante? E aí eu sempre dou o exemplo, né? Por que você precisa saber o porquê do personagem, o porquê que ele tem esse problema? Porque aí você vai escrever o seu personagem com compaixão. O exemplo que eu sempre dou, uma pessoa que não gosta de criança, super difícil, certo? Esse personagem. Então, mas se eu sei que essa pessoa, essa mulher ou esse homem, não gosta de criança porque viu o filho ou o irmão pequeno ser assassinado na frente dele, eu vou escrever esse personagem com uma mão com compaixão. Eu não preciso fazer que nem no Procurando Nemo, que logo de cara mostrou o Marlin vendo a família inteira sendo assassinada e comida pelo tubarão, para justificar o comportamento tóxico que ele tinha com o Nemo. Mas se eu, como roteirista, já souber disso, eu, como contador de história, já souber disso antes de começar a escrever a história, eu vou escrever essa história com uma mão com compaixão. Então, se eu for escrever uma cena em que a personagem faz uma coisa horrorosa com uma criança, eu sei que na próxima cena que eu for escrever, eu já vou colocar ela abrindo a carteira, vendo a foto de uma criança e ficando com o olho cheio d'água. Eu não preciso dizer por quê, mas eu pelo menos já consigo dizer por que ela tem esse problema. O slide está cortado, eu já entendi agora. Voltou o slide? Eu acho que sim, é porque ou eu vejo o chat de vocês, ou eu corto o slide. Voltou. Voltou, obrigado. Então vamos lá, deixa eu fazer isso aqui, gente, que aí, pronto, acho que agora eu consigo ver o chat de vocês e o slide. Agora vem a terceira parte, a mudança. Desculpa, mas uma última coisa que eu queria falar de tema. Eu sempre dou um exemplo de um tema para vocês verem como você pode pegar uma experiência pessoal e transformar em outra. Eu adotei um cachorro, que acho que não está aqui, daqui a pouco ele aparece, que eu tenho um tema baseado na minha história com ele, que é o seguinte: o amor não é um sentimento natural, é uma construção artificial. Esse é um tema que é uma nova ideia, porque a regra social é que o amor é natural, né? O amor é essa coisa misteriosa. Tem um livro da Bell Hooks maravilhoso, chama Tudo Sobre o Amor, que é essa coisa misteriosa, que a gente se encontra e se apaixona. Eu, quando adotei meu cachorro, que era um rescue, né, um cachorro de rua, achando que ele ia me amar, que ia ser o máximo, ele me mordeu na primeira semana de tirar sangue. E eu tive que falar: seu filho da puta, tu vai me amar. E eu trabalhei 2 anos com ele para construir esse amor. Então, eu passei por essa mudança na minha vida, passei por esse tema. Esse tema que eu falei para vocês agora, o amor não é um sentimento natural, é uma construção artificial, é baseado numa experiência minha. Eu posso pegar esse tema e aplicar ele a um cara que tem um filho, ou uma mãe que tem um filho que não gosta do filho, porque tem que construir. Eu posso pegar esse tema e aplicar ele para uma comédia romântica. Eu não preciso contar minha história com o Aleph, mas esse tema, eu vou ter ele o tempo todo no fundo da minha cabeça. Tá? Então, agora a terceira parte é a mudança. A mudança é a história que você vai contar. A mudança é a jornada do personagem, de rejeitar o tema para abraçá-lo. De deixar de lado o que ela quer para fazer o que ela precisa, do querer e do precisar. De abandonar o seu sistema de crença para construir um completamente novo. Então, gente, a história é simplesmente o personagem começar no tema e terminar no tema. Só isso. E para isso, existe uma estrutura muito baseada no conceito de sombra do Jung, que eu vou falar para vocês agora rapidamente. Quando eu escrevo cada frase, uma frase para essa estrutura, eu só quero que vocês percebam que eu coloco o mínimo de plot possível. Eu tento colocar o máximo de sentimento, porque o plot não interessa, você muda ele o tempo todo, especialmente se você está trabalhando para um estúdio como a Disney ou como qualquer outra coisa, que chega e muda. A Jennifer Lee, que foi a mulher que fez Frozen, ela tem um podcast que ela fala assim: cara, trabalhar em animação, você ficar 6 meses escrevendo um roteiro, que nem uma louca, chega, eles aprovam no 6º mês, lá com todo mundo, e aí quando os executivos, aí na hora que você está indo embora, alguém fala assim:
E se eles forem cachorros? What if they were dogs? Aí você tem que escrever tudo, reescrever tudo mostrando que são cachorros. Mas se você vem dessa parte de que o plot não importa, em que você tem todo esse arco emocional, tá tudo certo. Então vamos lá, começamos com a sombra. A sombra nada mais é, a sombra do Jung, do que o problema, né? É o comportamento que a pessoa tem, que o seu personagem tem, que faz mal a ela e as pessoas em volta dela, mas que ela não sabe. Por isso, é uma sombra. E a minha sombra é: Rodrigo busca fama para esconder quem ele é de verdade, porque foi rejeitado pela sua família como bicha. Acabou. É só isso. Essa era a minha sombra. Aí o plot, eu vou mostrar lá eu usando droga, eu vou mostrar eu sendo escroto, querendo sair no jornal, eu vou mostrar eu acordando do lado de um cara super gostoso e falando pro meu pai que eu tô com uma mulher. Não importa. A sombra é essa. Como eu vou construir essas cenas é plot. Aí a gente... essa aqui... Aí agora vem o primeiro exemplo. Às vezes o vídeo dá um chabuzinho, então vamos ter um pouco de paciência. Isso aqui, gente, com 1 minuto e 8 segundos, eu vejo claramente a sombra do Marlin. Olha como isso é bem feito. Wake up! Wake up! Come on, first day of school! I don't want to go to school. 5 more minutes. Not you, Dad, me! Okay. Get up! Get up! Time for school! Time for school! Time for school! Time for school! Boy, oh boy, oh boy! Whoa! Nemo! First day of school! Nemo, don't move! Don't move! You'll never get out of there yourself. I'll do it. All right, where's the brake? You feel a brake? Sometimes you can't tell if the fluid is rushing to the area. Now, any rushing fluids? Are you woozy? How many stripes do I have? Fine. Answer the stripe question. 3. No! See, something's wrong with you. I have 1, 2, 3. That's all I have? Oh, you're okay. How's the lucky fin? Lucky. Let's see. Are you sure you want to go to school this year? Because there's no problem if you don't. You can wait 5 or 6 years. Come on, Dad. It's time for school. Forgot to brush. Oh. Do you want this anemone to sting you? Yes. Brush. Okay, I'm done. Up, you missed a spot. Where? There. Right there. Então é isso, gente. 1 minuto e 8 segundos eu mostrei a sombra do Marlin. Agora, por que a gente compra? Porque a gente viu isso, a família toda do Marlin ser assassinada e só sobrar o Nemo. Mas se eu mostrasse essa cena, ele é um pai quase abusivo. Ele fala, não tem! Ele grita com o Nemo. Mas eu entendo que ele tem uma dor. Então eu vejo esse personagem com compaixão. Alguém falou aqui sobre Soul, se segue essa estrutura. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Essa estrutura, primeira coisa que eu falo, eu não estou inventando a pólvora, eu não estou fazendo nada. Existe um livro chamado Save the Cat, que é super conhecido. Essa estrutura, ela é a mesma, desde a Jornada do Herói, desde Save the Cat. O que eu estou fazendo aqui é porque eu criei uma estrutura minha. Se Soul segue essa estrutura, eu não sei dizer porque essa estrutura é minha, mas provavelmente segue uma estrutura muito parecida com essa. É porque a diferença, e eu vou mostrar no próximo prompt, no próximo coisa, é que eu tento falar isso internamente do personagem e não do plot. Eu imagino que a dublagem de vocês seja melhor, gente. A dublagem de vocês. A nossa, né? Porque eu sou brasileiro, louco. Mas é porque como eu tenho isso aqui tudo certinho, eu coloco já o que tem. Eu não consegui achar esse clipe em português. Então, a próxima história é Chance de Mudar. Chance de Mudar, eu não sei se vocês já ouviram, tem uma coisa em cinema que fala incidente incitante, inciting incident. Por que é importante falar chance de mudar? Porque se eu estou numa sala de roteiro ou criando uma história e eu falo incidente incitante, a cabeça de todo mundo, eu sou obcecado com Wittgenstein, que é um filósofo que fala sobre linguagem, e Saussure também, estou ficando, enfim, a cabeça de todo mundo vai para o que a língua está falando, né? Vai para o incidente incitante, para uma coisa para fora do personagem. Quando eu falo chance de mudar, é para dentro do personagem. É isso que importa com o incidente incitante. É a primeira vez que o personagem vai ser confrontado com o trauma que ela tem, de acordo com algum sentimento que ela teve. Qual foi a minha chance de mudar? Rodrigo viaja para Nova York e sente uma liberdade que nunca sentiu na vida. Foi isso. Por que eu senti tão livre quando eu estava sozinho em Nova York? Porque eu podia ser queer, sem medo das pessoas descobrirem e chegar até meu pai. O que eu achei? Negação. É o próximo passo, né? Eu achei que eu me senti livre porque eu acreditei que a liberdade que eu senti tem a ver com o trabalho e promete um dia viver em Nova York. Então, a chance de mudar é o primeiro momento que o seu personagem é confrontado com o misbehavior dele. A negação é o que a sua mente faz quando vem qualquer grande mudança. Não vou mudar porque eu preciso me manter do jeito que eu sou. Aí depois que o personagem nega,
ela aceita a jornada. Você, como roteirista, vai obrigar que ela embarque na jornada, que é o segundo ato de um filme, no filme de 3 atos. O que é importante, que é o maior problema que eu vejo quando eu vejo filmes ou histórias contadas que não prestam atenção nisso, é que o personagem embarca na jornada buscando o querer, não o precisar. O precisar é onde ela vai chegar, mas ela tem que embarcar na jornada com o querer. E o querer é o goal para manter o status quo dela, para proteger ela do trauma. Rodrigo decide se mudar para Nova York para viver sua verdadeira missão, fazer sucesso na Broadway. Eu queria fazer sucesso na Broadway porque eu acho que essa validação vai tapar o buraco do trauma que eu tive por não ser aceito pela minha família por ser queer. Tá claro isso? Isso é muito importante. Você já está aqui nos 20 minutos de um filme, se for filme, se for uma história, mais ou menos 1/4 da história, 1/3, e você está mostrando que o seu personagem está entrando numa jornada, mas pelos motivos errados. Aí, quando está na jornada, pelos motivos errados, a gente vai mostrar o nosso personagem fazendo escolhas erradas. Que numa comédia é a parte engraçada, que numa aventura é a parte emocionante. As minhas escolhas erradas Rodrigo insiste em ser visto como escritor de sucesso e é completamente ignorado pela indústria americana. Aqui eu podia fazer, eu me ferrando, mostrando foto do Chacrinha, aí o diretor americano falou assim, quem que é esse louco? Mas o importante é mostrar que eu estou insistindo num erro sempre para me proteger do trauma. Eu vou colocar o personagem fazendo as escolhas erradas. A gente vê isso em filme, às vezes é falado como, no Save the Cat, eles usam como fun and games. Fun and games é externo, é engraçado, porque a gente está vendo o personagem fazendo escolha errada baseado no trauma que ela tem por causa da sombra. Depois de fazer tanta escolha errada, errada, a mente está pronta para falar assim, vou experimentar um jeito diferente. E aí você coloca seu personagem, só precisa de uma escolha. Seu personagem faz a escolha certa. Rodrigo conta para seu pai que é gay e escreve a sua primeira peça com um personagem queer. Lembra que o tema, a gente está sempre escrevendo de acordo com o tema. O tema é a sua queerness é o seu maior poder. Depois que a gente faz a escolha certa, a gente tem um vislumbre de como seria a nossa vida caso a gente de fato mudasse. Isso acontece na sua vida, aconteceu na minha e acontece na vida de todos os personagens. Eu vou mostrar um vislumbre excelente aqui, que para mim é o melhor. O meu vislumbre foi Rodrigo ofereceu o trabalho dos seus sonhos e tem a oportunidade de se firmar como roteirista latino em Hollywood. Aqui eu escrevi até como muito plot, mas o meu vislumbre seria o quê? É eu entender o que é viver num mundo em que eu sou abertamente queer. E aqui eu estou usando queer, também vou falar da Bell Hooks de novo, tá? A Bell Hooks fala que queer não necessariamente é ser gay ou ser hétero, é você viver num mundo em que você está contra a norma do patriarcado, a norma heterossexual, qualquer coisa. Então, aqui, eu ser latino é uma queerness minha. Então, o meu vislumbre aqui foi como eu podia, o que eu podia, né? Eu podia vislumbrar uma vida boa sendo quem eu sou. E agora eu vou mostrar para vocês um dos melhores vislumbres que acontece, que chamam de midpoint do filme, nessa forma de estrutura, que é a minha estrutura, que é uma estrutura que não existe, mas que repete várias estruturas. Exatamente, vislumbrar uma vida de autenticidade, Ana Luísa, nesse tema, que a sua queerness é o seu maior poder, né? No tema que a queerness que é uma construção do amor, o vislumbre seria, eu posso construir o amor. Não, eu não posso. Vamos lá, o vislumbre mais legal da história do cinema, eu acho. Lembrem que o tema é a tristeza é tão importante quanto a felicidade. It still has some song power left. Who is your friend who likes to play? No, you can't take my rocket to the top. Riley and I are going to the moon. Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket.
They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. How did you do that? I don't know. He was sad, so I Aí listened corta. to what... Hey, there's the train. Vocês viram? Esse é o vislumbre dela. Vocês perceberam? Tá no olho dela. Vocês estão vendo que eu tô jogando contra vocês? Espero até mostrar a última cena. Porque é bem triste. Vocês veem no olho dela. Ela quase vê. Ela fala, caraca, como é que você fez isso? Ela tem um vislumbre de como poderia ser a vida dela, com muito menos sofrimento, porque ela sofre. Ela tá o tempo todo tentando deixar a Riley feliz. Ela não pode perder controle. Ela tá o tempo todo ali. Então, ela tem um vislumbre. Como é que você fez isso? De como seria a vida dela se ela conseguisse mudar. Agora, por que... Isso aqui é o midpoint, que é um pouquinho depois da metade do filme. Por que a gente não para? Por que a gente não deixa ela mudar aqui? Por dois motivos. Primeiro, que senão o filme não ia ter fim. Ia parar no meio. E segundo, porque senão não muda. Isso é psicologia barata, assim. A gente só muda quando a gente chega no fundo do poço. E se a gente não chega no fundo do poço, a gente não muda. Por isso que a segunda parte do filme é a volta da sombra. Porque é esse mesmo mecanismo. O seu cérebro, a sua mente, teve um vislumbre de mudança. E aí, para ter o vislumbre de mudança, você tem que encarar o seu trauma. Então, quando você encara o seu trauma, a sombra quer te proteger. Fala assim, não. Opa, você não vai encarar esse seu trauma, não. Vamos fazer o seu comportamento antigo. Vamos voltar a ser quem você era antes, com toda a força. Rodrigo perde seu pai. A roteirista da minha vida fez perfeitamente, perde seu pai, e acredita que precisa esconder suas fraquezas como escritor latino-americano. Ele começa a desenvolver ansiedade. Vamos lá. Se alguém conhece Save the Cat, tem uma coisa chamada Bad Guys Close In. Bad Guys Close In, foda-se os bad guys. O importante, os bad guys close in, vem só para colocar o seu personagem ou a sua personagem sob pressão e aí voltar à sombra. Quando eu perdi meu pai, eu fui lembrado do que não é até o amor do meu pai. Então, eu voltei a ter esse comportamento. A minha sombra é fazer sucesso para compensar a falta de amor. Vê como é muito claro. Por isso que eu tentei ao máximo esconder essa minha queerness. A minha queerness, ser latino, era a minha maior fraqueza. Calma, Michelle, a gente vai chegar agora no enfrentamento da sombra. E aí, quando volta a sombra, chega no fundo do poço. Que é o pior momento da vida do seu personagem. Que é a pior coisa que pode acontecer com o seu personagem dentro, né, dessa estrutura, dentro desse tema. E para mim, foi Rodrigo cai em depressão e diz para sua terapeuta, eu não gosto de viver a minha vida. Esse foi meu fundo do poço. A partir do momento em que a sua mente já te fudeu até ela não poder mais, desculpa, não sei se pode usar esses termos nessa palestra, Jaqueline, mas enfim, foda-se. Que ela já foi até não poder mais, a mente está pronta para mudar. E aí, Michelle, vem o momento de luz, que é quando você finalmente encara a sua sombra. Rodrigo se dá conta que foi eu falando assim, gente... Mas eu sempre fui bicha, eu sempre fui gay, meu pai não contou essa história nenhuma, eu não preciso da aprovação dele. Rodrigo se dá conta de que tem se contado uma falsa história a vida inteira, seu pai o fez gay. Quando ele descobre a mentira, Rodrigo abraça a sua queerness pela primeira vez na vida. E aí, a partir daí, eu mudei. Mas a gente muda internamente. A gente tem que saber se a gente pode mudar para o mundo. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Quando você muda, você tem que provar para o mundo que você mudou. Por isso que toda história tem terceiro ato. Mas antes do ato, vem essa cena em que o Woody finalmente aprende o tema. Comunidade é mais importante que individualidade. Só para vocês... Eu vou mostrar a cena e depois eu falo. É essa aí. Essa cena é difícil.
Cara, é foda, é muito bom, né? Vocês entenderam o que aconteceu? O Uri, ele simplesmente desistiu de salvar a sua própria vida para morrer com seus amigos. É assim, é a maior aprendizado de tema. Devemos sempre colocar a comunidade na nossa frente. Só para vocês terem uma ideia de como é difícil fazer essas coisas. O primeiro tratamento desse roteiro demorou 2 anos para ser feito. No Rio 3, quando eu estava na Blue Sky, eu fiquei 8 meses trabalhando no roteiro de Rio 3 sem escrever uma linha de roteiro. Só debatendo ele na sala com o Carlos e com os executivos. Porque na animação, por isso que ele é tão eficiente. Porque como não tem set, não tem ator, você tem que colocar tudo no papel. Então vamos lá. Aí sim a gente chega no terceiro ato do filme. Você tem que provar. Isso aqui não é o final do filme, tem todo um terceiro ato, né? Você tem que provar que aprendeu. Você tem que provar pro mundo que você aprendeu. Rodrigo sai da depressão e escreve uma animação sobre a relação de uma criança queer com seu pai. Ai, muita saudade da Blue Sky também, depois a gente entra nisso. Aí, o terceiro ato do filme é essa prova, né? Só que tem o clímax, que é quando o mundo tenta falar, não, tu não mudou, não. O mundo fala, não, você ainda é aquela pessoa antiga. Que é o mergulho na alma. Aí você tem que ir lá no fundo da alma e tirar da alma a força para mostrar que você mudou. E o meu foi, Rodrigo faz pitch de sua animação para os principais estúdios de Hollywood e todos a rejeitam. Mas a cada rejeição, Rodrigo tem mais certeza de que está no caminho certo. Porque eu entendi que a minha queerness é o meu maior poder. Então, esse poder está dentro de mim. Eu não precisava da validação externa. Se isso fosse fazer uma cena de um filme, eu ia fazer eu fazendo o pitch dessa animação, e aí o executivo ia falar assim, nós vamos fazer essa animação, eba, mas você precisa deixar a criança menos queer. E aí eu ia falar assim, não, virar as costas e sair andando. Entendeu? É isso, eu não preciso mais. E aí a última coisa é a mudança. Rodrigo assina um contrato com a Disney para escrever Rio 3 e torna escrever histórias queer para crianças e ajudar os outros a contar as suas histórias, as principais missões de vida da sua vida. É basicamente isso, gente. Isso aqui é o arco. Então, por que é importante esse arco? Porque vocês veem que todo muda, não muda, muda, não muda, muda, não muda. No máximo vão ter 2 seguidos e aí tem 2 para recompensar. Então a gente começa com a sombra, aí tem a chance de mudar, aí a sua mente nega. Aí você embarca na jornada, mas você faz escolhas erradas. Escolha certa, tem o vislumbre, volta da sombra, vai para o fundo do poço. Aí você consegue fazer a luz, prova, mergulho na alma, mudou. O importante com isso aqui é que essa parte aqui tem que ser mais abaixo do que essa parte aqui, tá? Mas é basicamente isso. É o que eu sempre falo. Essa não é uma estrutura. Essa é a minha estrutura, tá? Eu encorajo vocês. Como é que eu paro de dividir tela? Parei de dividir tela? Não sei. Eu encorajo vocês a criarem a estrutura de vocês. É isso. É basicamente isso. Vamos lá, Rodrigo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, tá bem. Eu coletei aqui, quer ver? A Giovana Araújo escreveu em um dado momento. Eu acho muito mais interessante ir deixando o trauma se mostrar aos poucos ao longo da narrativa. Aí ela perguntou, a sombra pode ser um sentimento ao invés de um acontecimento em si? Então, eu vi essa resposta, eu respondi rapidamente no chat, mas eu acho bom falar. Você tem toda a razão, tá? É muito mais... É isso. No Procurando Nemo, a gente mostra porque é para criança, então às vezes você quer mostrar de cara, mas o ideal é isso. É você deixar isso mostrando na narrativa, e aí entrando mais assim, profundo, você faz uma pequena revelação ali no glimpse, no midpoint, e você faz a revelação maior quando você bota a luz. Agora, a sombra, não é que ela é um sentimento ou um acontecimento, ela é um comportamento. Ela é um comportamento, é uma forma de vida que você tem que tá te machucando e tá machucando os outros. Entendeu? Então, a minha sombra era isso, eu precisava ser famoso. E aí eu ficava me machucando, porque eu queria a qualquer custo ser famoso. Mas, na verdade, eu só precisava aceitar minha queerness, para parar de buscar essa validação fora de mim. A sombra do Marlin é controlar o filho a qualquer custo, porque ele está tentando evitar a perda. Mas, na verdade, ele só precisa ter confiança de que aquele trauma não vai existir mais, porque ele já passou. E deixar o Nemo ir para a escola. É isso. Boa.
Aí, Rodrigo, tem aqui, a Beatriz Souza também perguntou ao longo da sua palestra, o personagem necessariamente não tem nenhuma noção dessa sombra? Necessariamente, porque senão ele fica escroto. Se o personagem sabe que ele tem um problema, entendeu? Porra, aí vai se tratar. Se ele não tá se tratando, que a gente quer que o personagem não se trate, porque a gente quer fazer com que ele muda, entendeu? Ele não tem noção. É um pouco isso, assim, ou ele... Cara, aí a gente entra, né, numa coisa psicológica muito forte. Ou ela tem noção, mas não consegue, sabe? Assim, é mais forte do que ela. Mas o ideal, numa forma simples, é que não tenha noção mesmo. Boa. Rafael perguntou aqui, como um roteirista iniciante conquista seu espaço na cena brasileira atualmente, principalmente falando do mercado de animação? Cara, eu não conheço muito o mercado de animação do Brasil. Eu vou te falar, minha história, que sempre me ajudou, foi o teatro. Teatro, pra mim, porque o teatro é a única coisa que você consegue fazer com pouco dinheiro, chegar, escrever, produzir, fazer com que as pessoas vejam o seu trabalho. Então, a dica que eu dou pra todo mundo é vai pro teatro, que o teatro não te falha. Boa, Rodrigo. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para eles, tá? Resumidamente, até por conta do tempo, mas a sua trajetória, porque o Rodrigo, ele se formou jornalista, inclusive a gente fez a mesma faculdade, e o Rodrigo contou numa outra palestra que ele recorreu ao jornalismo muito para ter dinheiro. Conta um pouquinho rapidamente, Rodrigo. Foi exatamente isso, assim, eu fui pro jornalismo porque eu era tão conservador na minha cabeça que eu falei assim, eu vou viver de quê? E tem um livro da autora que escreveu Comer, Rezar e Amar, A Grande Magia, uma coisa assim, que é muito legal, que ela fala sobre o processo criativo, e ela fala isso, não coloque no seu sonho de escrever história a pecha de ter que ganhar dinheiro. Então eu fui fazer jornalismo para isso. E o jornalismo me ajudou muito, porque eu tinha que escrever rapidamente, né? Eu tinha que aprender a escrever muito rápido. E me ajudou muito também, porque a primeira vez que eu fui estagiário do Globo, que eu saí como uma jornalista, no Globo a gente era estagiário, a gente escrevia história e o jornalista escrevia dele, né? E a história do jornalista era publicada e a nossa não. Cara, quando eu vi a diferença entre a história do jornalista, em que milhões de pessoas iam ler aquilo como se fosse verdade, eu vi a minha, eu cheguei à grande conclusão de que tudo é ficção. E aí eu falei assim, eu quero escrever ficção. Então me ajudou muito. Vou só falar duas coisas rapidinho que eu li aqui. Uma é sobre... Ai, eu já esqueci a segunda. Mas alguém me perguntou sobre curta. Como escrever isso num curta? Cara, eu tô escrevendo um curta agora, é muito engraçado. E assim, eu não troco nada, tá? Eu continuo escrevendo eu uso essa estrutura. Porque essa é uma estrutura... Deixa eu ver se eu consigo share screen aqui com vocês. Essa é uma estrutura... Não, peraí, stop presenting... Essa estrutura, quando você for escrever, você escreve, vocês estão vendo? Olha aqui, é exatamente essa estrutura, é porque eu não aguento já estar escrevendo diálogo. Mas tá vendo? Wrong choices, the right choice. Aí quando chega no final, the glimpse, the shadow, rock bottom, the light, the proof, deep dive into the soul, live the change. Mas é um curta e é a mesma estrutura. Então, assim, para escrever curta, é isso. É isso. Adaptar o curta. Tá. Mais perguntas? Pode mandar mais perguntas se tiver aí. Aqui a Michelle perguntando se você pode recomendar mais leituras. Como futura jornalista, é ótimo ter mais perspectivas sobre a comunicação e o processo criativo. Cara, tem um livro, porque eu não sei as coisas que tem aí, né? Mas tem um livro que chama What Happened to You? Que eu não sei se tem aí, eu acho que tem. O que aconteceu com você, que é uma entrevista da Oprah Winfrey com um psiquiatra, que ela fala assim, nunca pergunte para alguém o que tem de errado com você, what's wrong with you, pergunta what happened to you, porque todo mundo aconteceu alguma coisa, e aí eu penso, assim, independentemente da orientação política de cada um, mas eu sempre penso no Trump, no Bolsonaro, nessas pessoas que para mim me causam muito mal, e que elas não nasceram desse jeito, entendeu? Elas nasceram como crianças, e alguma coisa aconteceu na vida delas que deixou com que elas tivessem esse trauma. E aí elas têm esse comportamento. Então, esse livro é muito legal para mim. Eu acho... O Save the Cat é um livro que eu odeio, mas que eu acho super importante ler, porque ele fala sobre estrutura, apesar de eu não concordar com a estrutura dele, ele dá uma ideia de como é uma estrutura. E aí eu pude criar a minha. E eu
acho que é isso, gente. Eu acho que, assim, basicamente, para mim, livros de psicologia que mostram como todo mundo realmente tem um trauma para mim é muito isso, assim, é você ter clareza por que seu personagem, o que aconteceu na vida dela, que tem um trauma, por que ela age desse jeito e por que ela tem que mudar. Essa pergunta do João, no caso de uma série de longa duração, fatores como sombra, veludo, pode ser dividida em temporadas? Pode. Série é um outro bicho, tá? Mas isso tudo que eu coloquei seria o arco de uma temporada. E aí, geralmente, o episódio 3 ou 4 é o midpoint, entendeu? Por que o penúltimo episódio da série geralmente é o mais assim que acontece tudo? Porque é quando chega no fundo do poço, sabe? O último episódio nem é tão legal, né? A gente viu o penúltimo episódio porque ele é aquela última parte ali, né? É o final do segundo ato. Que é esse momento que a gente viu o Uri, por exemplo. Então isso teria acontecido no... Enfim, mas a série é um outro bicho, é uma outra coisa, mas isso seria mais ou menos a temporada da série. Boa. Rodrigo, tem outras perguntas, mas infelizmente a gente não tem tempo. Se você quer deixar seu e-mail aí no chat, eu não sei. Posso deixar meu e-mail. Eu não tenho mais rede social, graças a Deus. Eu saí do Instagram faz 2 semanas, foi a melhor coisa que eu fiz. gmail.com. Às vezes eu demoro para responder, mas eu tento responder. Rodrigo, vou pedir para a Thaís mandar para você essa pergunta. A Thaís falou aqui, a Jaque fez essa pergunta numa aula. Olha as minhas perguntas em aula, Rodrigo. O que é ficção e o que é realidade, tá vendo? O que é ficção e o que é realidade? Não vai dar. Espera, que tem uma resposta perfeita para isso. Tá bom, então vai, dá essa resposta. Eu acho que existem 2 realidades. Uma realidade que é inefável, que eu medito tudo pra caralho, eu medito tipo 2 horas por dia. Uma realidade que é inefável, que é quando você entende que a teoria de campo quântico mostra muito bem isso, que todas as subpartículas são unidas estão num campo só, que é quando a gente entende que a gente é uma coisa só, e a realidade aparente, que é a linguagem. Essa realidade aparente da linguagem é toda ficção. Toda. Porque ela, como Einstein postulou, a relatividade é uma forma de pensar. Ele até falou que a matemática estragou a relatividade. É tudo relativo, então a minha realidade, a minha, nunca vai ser igual à sua. Quando você bota isso na sua cabeça, você entende que é tudo ficção. Até quando alguém te sacaneia muito, cara, do ponto de vista dessa pessoa, ela não te sacaneou. Então a história que você está contando para você mesmo é que ela está te sacaneando. Se você é muito bom em contar a história, como Jung fala, a vida acontece dentro de você. Ela acontece quando você dá significado para os eventos que são fora de você. Se você é muito bom em contar a história, você consegue sempre criar uma história positiva para uma coisa negativa que está acontecendo na sua vida. E aí você cria a sua realidade, porque é tudo ficção. Foi um final maravilhoso. Agora fiquem com esse barulho aí. Rodrigo, muito, muito, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Por você ter participado do Comunicarte. Gente, agora a gente vai ter uma outra palestra da Eleonora para falar de consumo e consumidor. Tem um outro link lá no site da palestra do Comunicarte. Tem o link, a gente vai para lá. Rodrigo. Beijos. E, galera, continuem escrevendo, continuem contando histórias. É muito legal. Continuem, não desistam, continuem escrevendo. Eu comecei a escrever com 28 anos. Então, continuem escrevendo. Beijo. Beijos.